lá no livro de Mateus 25, Mateus 25. Todo mundo lá? Quem está lá na espera? Vou ver de novo. Glória a Deus. Irmãos, o negócio é cansativo, é puxado, hein? Essa criançada é frenética. Né, Lu? Se eu não aguentar, vamos fazer comida. Mas se tivesse que fazer mais uma semana, com certeza ela estaria. Né, Lu? É gostoso demais a gente semear na vida dessas crianças. Amém? Todos lá? Mateus 25 diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo. Pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco desse óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Uau! A verdade é que eu não as conheço. Existe um outro texto que diz que muitas pessoas chegarão para o Senhor no dia que tivermos que prestar conta de tudo que fizemos e dirão para ele: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome, Senhor, eu fiz tantas coisas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Assim como eu disse para essas mulheres aqui, eu não conheço vocês. É interessante a gente olhar, porque essas mulheres, essas noivas insensatas, elas, além de não se prepararem para a volta do noivo, para a hora que ele fosse chegar, além de fazer isso, elas não ficaram onde ele mandou que elas ficassem. Quando ele chega, ele não as encontra. Ele poderia ter encontrado essas noivas com a botija vazia, sem óleo na candeia, mas estavam ali, esperando até que ele chegasse. Mas quando ele chega, cadê elas? Onde estão? Estavam preocupadas porque tinham que conseguir alguma coisa para acender suas lâmpadas. Estavam preocupadas porque não dava para ficar daquele jeito. Imagina só o que ele ia pensar delas se descobrisse que a botija delas não tinha óleo e que as lâmpadas estavam apagadas. Estavam preocupadas porque tinham que conseguir aquilo de qualquer jeito. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso conquistar esse óleo, eu preciso ir atrás dele, eu preciso comprar isso. E nessa noite a gente vai falar um pouco disso aqui. Nós, muitas vezes, estamos mais apegados a coisas materiais, a coisas que podemos conquistar, a coisas que podemos alcançar aqui na terra, e nos esquecemos de olhar para uma promessa eterna que o Senhor tem para nós. Pergunta para o seu irmão aí: para que você foi escolhido? Vocês estão com medo de falar? Acho que estão, né? Para que você foi escolhido? Todos nós, queridos, fomos escolhidos por Deus. Todos nós. E na semana passada o pastor João Luiz falou aqui, né?
que nós fomos escolhidos, assim como aqueles que não estão aqui foram escolhidos. Não aqueles que saíram do primeiro culto, vieram do primeiro e não estão no segundo. Não. Toda essa igreja espalhada ao redor do mundo, que ainda não sabe que é a igreja de Cristo, que ainda não sabe que existe um noivo esperando por elas, um noivo que prometeu que um dia virá buscá-la, essas pessoas não sabem disso. Mas eles também são igreja do Senhor. Eles também foram escolhidos e comprados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Foi pelo mundo que ele morreu. Não foi por nós, igreja linda, maravilhosa, não. Ele morreu por todos. Mas nem todos sabem disso. Na semana passada ele falou que precisamos completar o que resta das aflições de Cristo. O que é isso? Completar como? Será que não é suficiente tudo que Jesus fez? É claro que é suficiente. Mas aquilo que ele fez precisa ser anunciado. Precisa ser dito. E quem é que vai fazer isso? Jesus? É o Espírito Santo que vai sair por aí dizendo? É. Através de mim e através de você. Nós precisamos completar a obra. Está na hora da gente se levantar e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós somos escolhidos, nós fomos chamados pelo Senhor, somos eleitos por Ele. Mas para quê? Para que nós fomos chamados por Ele? Para que Ele nos separou? Para que Ele nos chamou? Será que foi só para ser um pastor? Será que Ele te chamou somente para ser um evangelista? Um missionário? Um profeta? Um apóstolo? Será que Ele te chamou somente para vir para cá? Poxa, as crianças estão lá e o banheiro está sujo, eu preciso ir lá limpar. Será que foi só para isso que o Senhor nos chamou? Para que nós fomos escolhidos? Para que fomos escolhidos? Fomos chamados pelo Senhor, queridos, para realizar alguma tarefa. E a gente precisa entender que quando a gente busca a vontade de Deus na nossa vida, certamente Ele vai se revelar. Certamente Ele vai falar com a gente. Certamente Ele vai mostrar o propósito para o qual Ele nos chamou. Certamente Ele vai mostrar para a gente que a gente está preparado por Ele para realizar aquilo que Ele quer que a gente faça. Deus não é como muitos de nós, que dá uma possibilidade de alguém fazer alguma coisa e muitas vezes não prepara essa pessoa. O Márcio está aqui, tem uma loja, e quando chega um funcionário novo, com certeza você dá um treinamento para ele. Não é isso que acontece? Olha, é assim que funciona aqui, é assim que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, é assim que você precisa abordar as pessoas que entram. Então a gente precisa capacitar. Muitas vezes não fazemos isso. E às vezes ficamos reclamando, poxa, o cara não sabe fazer nada. Poxa, essa pessoa, eu falo, ela parece que não entende. Talvez não tenha sido capacitada. Mas o Senhor Jesus nos capacitou para realizar a sua obra. Amém. E a gente vai falar, no final aqui, a gente vai falar como é que Ele fez isso. Ele nos chamou, nos capacitou. Mas o fato é que, às vezes, a gente se pega nessa sociedade, nesse mundo tão capitalista, onde a gente precisa ter e fazer e conquistar coisas, a gente fica em busca disso. Eu preciso me graduar, eu preciso ter um diploma, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter êxito nas coisas que eu faço, eu preciso ir buscar aquilo que eu preciso para a minha vida, eu preciso fazer de tudo para que essas coisas aconteçam. Eu preciso. E a gente fica tão focado aqui nessas coisas que a gente pode conquistar, e o Senhor quer nos dar e quer estar conosco nessas conquistas. Amém? Mas muitas vezes esquecemos dele para fazer aquilo que a gente acha melhor para a gente. Só que os nossos pensamentos são limitados. Os nossos caminhos são infinitamente menores do que aquilo que Deus deu para nós. Se a gente entregar a nossa vida para Ele, entregar o nosso coração para Ele, a gente pode ter certeza de que Ele fará todas as outras coisas. Que Ele virá com a sua mão poderosa, agindo em nosso favor, cuidando de nós em todas as coisas. A gente tem vivido, a gente viveu aqui esses dias de acampamento, a gente foi tão lindo, foi tão gostoso a gente estar aqui, sabe, poder conversar com esses adolescentes, poder conversar com as crianças, saber que eles têm tantas coisas para nos oferecer, tantas formas de nos abençoar. Às vezes você olha para uma criança e você acha, cara, dali não vai sair nada. É só malcriação, é só isso, é só aquilo. E aí, se você quiser investir um minutinho do seu tempo para ouvir uma criança, você vai ver o quanto ela tem para te abençoar. O quanto ela tem para te abençoar.
Às vezes você larga o seu filho em casa, você deixa ele vendo a internet, assistindo televisão, jogando qualquer coisa, você deixa ali porque você precisa fazer muitas coisas. Tire um tempo com seu filho. Ouça o que seu filho tem a dizer. Com certeza ele irá te abençoar. A gente viu isso aqui, né? Eu tenho costume de conversar com meus filhos e a gente viu isso aqui. Como é bom a gente estar junto. Como é bom a gente olhar para essas crianças e falar: cara, eu preciso aprender alguma coisa com elas. E teve uma criança que falou para a gente aqui, né? Olha, eu vim para esse lugar porque Deus falou para a gente que iria mostrar o verdadeiro amor. Queria mostrar o que é amar. Então, queridos, abra o seu coração, olhe para eles, não só para os pequenos, olhe para a pessoa que está à sua volta, olhe para quem está do seu lado. Essa pessoa pode estar precisando de você, pode estar esperando que você conclua na vida dela as aflições de Cristo, através da comunicação do Evangelho, mostrar para ela que há esperança, que há a possibilidade de melhora para a vida dela. Que se ela entregar o coração e a vida dela para Cristo, o Senhor é capaz de realizar qualquer coisa. Amém? Amém. Então, quando a gente pensa somente em ficar buscando, somente em ter e possuir as coisas, a gente esquece de ser. E isso é o mais importante da nossa vida. Eu sou muito mais do que tenho, mas o mundo não diz isso. O mundo diz quem você é por aquilo que você tem. E Deus, através das coisas que você tem, vai te mostrar quem você é. Por exemplo, eu sou o Xande. Hoje eu estou no cargo de pastor. A minha função é pastorear. Mas eu não sou um pastor, eu não sou o pastor Xande. Eu sou o Xande, eu sou o Alexandre, Paulo Alexandre. Isso é que eu sou. Já viu quando você está conversando com uma pessoa e ela fala: pô, seu nome? E ela fala: eu sou o doutor fulano de tal. Se você for olhar no documento dela, você vai perceber que não está escrito isso lá. Está escrito o nome dela: Paulo, José, Mário, seja o que for. Eu sou o pastor? Não, você não é o pastor. O seu nome é Márcio, o seu nome é Alexandre, o seu nome é Pedro. Esse é o seu nome. Quando ela te perguntar o que você faz, aí você pode dizer se você é médico, se você é engenheiro, se você é um pastor, se você é um profeta, um evangelista. Não fica arrotando essas coisas, falando essas coisas como se isso fosse a terceira, tivesse sido implantado no seu nome, tivesse lá no seu RG aquilo ali. Não está, não está. Você não é isso, você faz isso. E nós precisamos mostrar para o mundo, não somente o que a gente faz, mas mostrar quem somos. Amém. Aquilo que Deus fez em nós é preciso ser transmitido para as pessoas através do nosso viver. O que somos é muito mais importante do que o que temos. Amém? Amém? Essa semana eu ouvi, não sei quantos ouviram, né? Se alguém que teve a oportunidade de ouvir um áudio que uma mulher mandou no zap aí. Na verdade eu não sei nem se foi ela mandou, né? A princípio foi ela que mandou. E o negócio está... Uma mulher lá da igreja da Lagoinha, em BH, se eu não me engano é de BH. E ela falou que ela estava no acampamento, ela teve um sonho de madrugada, e ela se via num acampamento, né? Muitas pessoas, o negócio estava lotado, e de repente 3 helicópteros enormes vem descendo, querendo pousar no acampamento ali. Só que ela não correria porque ela sabia que os helicópteros vieram buscar as pessoas que estavam ali. Mas ela estava desesperada porque a bolsa dela não estava arrumada, ela precisava pegar suas bolsas, suas sacolas, tudo que ela tinha ali, ela precisa juntar aquele negócio para ela poder ir embora. E aí, naquele desespero de juntar, de querer pegar as coisas, o socorro, o helicóptero desceu, pegou quem tinha que pegar e foram embora. E aí ela acordou desesperada, porque ao acordar ela teve a revelação do que estava acontecendo. Aqueles helicópteros representavam o arrebatamento. E ela estava tão preocupada em juntar as coisas, que ela não podia ficar sem aquilo ali, ela não podia deixar aquilo ali para trás, que eles se foram e ela ficou. E essa mulher fala isso num choro tão desesperador, num pranto, e ela fala: gente, vocês não têm noção do sentimento que é de ficar.
o sentimento de solidão, o sentimento de que, caramba, não tem mais ninguém, a falta de amor. E ela compartilha aquilo ali, e muito interessante assim, porque no dia que ela mandou esse áudio, que ela teve esse sonho, né? Nesse dia ela morreu. E aí tem lá uma foto dela, nota de falecimento. Ela ficou desesperada, mas eu creio que o Senhor levou. Ela teve chance de se arrepender e confessar os seus pecados, e eu creio nisso, né? Mas é justamente assim que muitos de nós estamos. Tão preocupados, mas tão preocupados com as coisas da terra, que estamos esquecendo das coisas do alto. Estamos esquecendo de viver o que Deus sonhou e planejou de melhor para nós. Não é de melhor para nós, é de melhor para nós. Porque o melhor que Deus pode nos dar, e já nos deu, é a salvação. Mas será que a gente tem vivido buscando isso de verdade? Será que a gente tem vivido querendo isso, desejando isso no nosso coração? Será que a gente tem andado olhando para o alto, querendo o que vem do alto, e deixando um pouco de lado as coisas aqui da terra? Eu não estou falando para você abandonar, não estou falando para você esquecer. Você é pai de família, você é uma pessoa que tem responsabilidades, e Deus vai te capacitar para suprir as necessidades das pessoas à sua volta, dos seus familiares, dos seus filhos, da sua esposa. Ele vai fazer isso. Mas essas coisas aqui não podem impedir que a gente deixe de olhar. Não podem impedir que a gente olhe para o céu, olhando para aquilo que é muito mais importante, que é a salvação. Essa semana eu vivi uma experiência bem intensa e marcante para a minha vida. Eu creio que transformadora. A gente viveu aqui nesses dias de Acampa Palavra. Foi bom poder estar aqui e viver com as crianças nesse momento, e poder estar aqui servindo e ajudando nesse processo de preparar uma geração para o retorno do Rei. Todo mundo que veio certamente foi muito abençoado, muito mais do que abençoar, a gente foi abençoado. Mas, além disso, eu vivi intensamente essa situação que a cidade viveu aí, né, com a questão do menino que estava precisando de uma doação de órgão no fígado. E eu estava lá na minha casa, né, no sábado passado, pintando, e de repente eu falei: Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero poder ajudar esse menino. Eu quero abençoar esse menino de alguma forma. E acho que Deus ficou meio que em silêncio assim. Eu não tive resposta nenhuma. Eu fiquei: e agora? O que eu vou fazer? E eu senti assim como Deus me perguntando, sabe? Ok, você quer fazer alguma coisa, e aí? Mas eu estava ali, porque eu estou muito preocupado. Eu tenho que pintar na minha casa, porque eu tenho que terminar isso aqui, porque eu tenho que vir morar aqui. Ali, afinal de contas, né, esse é o nosso sonho, o sonho da minha família, e a gente tem que pintar e terminar. E eu tenho vivido intensamente essa questão da obra, tem essa questão da construção lá. A gente está na reta final, e eu preciso mais e mais, eu quero mais e mais, acabar mais rápido. E aí eu fiquei pensando naquele momento ali: caramba, cara, eu preciso deixar de viver para mim. Somente para mim. Não é viver para mim, somente para mim. Somente para aquilo que é melhor para minha família. Somente aquilo que é melhor para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa. Eu preciso deixar de viver isso. E se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai notar que isso aqui não é coincidência, mas também não foi programado. Que da última quinta-feira do ano para cá, todas as palavras que foram liberadas nesse lugar fala sobre a gente buscar o reino de Deus. Fala sobre a gente deixar de viver para nós mesmos, para viver a dor, o sentimento do próximo. E a gente precisa querer buscar isso cada vez mais, viver de verdade isso. Então eu decidi fazer alguma coisa, né? Chamei o Elísio. Elísio, tem como se dar um pulinho aqui na obra, cara? Eu estou aqui, eu preciso fazer um vídeo aqui, porque eu quero convocar algumas pessoas, né? Convocar quem quiser ir, na verdade, para a gente estar na praça orando, que foi o que Deus colocou no meu coração. A gente ir para a praça
e levantar um clamor pela vida daquele jovem. E assim eu fiz, assim aconteceu, a gente foi para ali, foi muito bacana, tantos jovens de algumas igrejas, jovens que nem o Senhor tem ainda, uma igreja que ainda não foi encontrada pelo Senhor, que não sabe que é uma noiva, que não sabe que existe alguém esperando por elas, que prometeu que vai vir buscá-la. E tinha ali gente de tudo quanto é tipo, de todas as religiões, pessoas que olham para uma situação como essa, onde a gente se sente impotente e realmente e vem, cara, eu preciso buscar alguma coisa que possa fazer o que eu estou querendo, porque os médicos, que eram as pessoas mais capacitadas, disseram, não tem mais o que fazer, não está nas nossas mãos. E é o momento mais importante, e eu acho que é o momento que Deus mais gosta, quando a gente reconhece que não dá pra gente, agora é com Ele. É só comigo? Posso fazer? Pode. E eu confesso para vocês que naquilo ali a gente estava crendo que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia curar aquele menino. Estava crendo mesmo, irmãos. Estava buscando, falei, Deus, eu estou vendo já alguma coisa grande acontecendo nessa cidade. E aconteceu uma coisa grande, né? Porque se juntar essa galera toda ali, no mesmo propósito, isso já é demais. Mas a gente queria ver ele curado. Esse é o desejo do nosso coração, afinal de contas foi para isso que fomos ali. E a gente orou e nada aconteceu, e a gente foi, na segunda-feira voltamos para lá e nada aconteceu. E eu pude ir ao Rio na segunda-feira, fui lá fazer uma visita para ele, diz que eu não posso agora não. Eu pude ir lá fazer, lá no hospital, lá no Rio, e foi assim demais, sabe? Porque a gente saiu daqui 4 horas da manhã que a gente saiu. E quando a gente chegou em Conrado, o telefone do rapaz que eu estava indo tocou e recebeu a notícia de que ele tinha conseguido fígado e que era compatível. Uau, que alegria dentro do carro. Vamos embora, que alegria, legal. Vamos embora. E partimos. E aí tinha que passar na Barra da Tijuca para fazer uma coisa e depois ele ia para o hospital. Quando chegamos em frente o lugar que ele tinha que ir, o telefone dele tocou, dizendo que ele tinha sofrido um edema cerebral e que a situação dele era irreversível, que ele não poderia fazer o transplante naquele dia por conta da situação cerebral. E aí, tudo aquilo que a gente viveu até ali, a gente passou a viver o contrário. E na descida, depois, na verdade, que a gente recebeu aquela notícia, Deus me deu uma palavra, que é aquela lá de João 11, onde o Senhor fala que, está falando da história de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morreu, as irmãs vêm chamar Jesus, Jesus chega atrasado, propositalmente, ele se atrasa, mas ele diz para elas assim, eu sou a ressurreição e a vida, porque ele foi indagado, Senhor, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido, ele não teria morrido. E Jesus diz para elas, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu falei, uau! É hoje. Hoje o negócio vai acontecer. Hoje é o grande para acontecer. Eu fiquei com aquilo no meu coração, construindo o texto, mas parti para lá. Chegamos lá, e aí fica um pouquinho, espera um pouquinho, e de repente eu falei para uma pessoa mais próxima da família, eu falei, eu preciso ir lá onde ele está. Posso? Dá para ir? É possível? E aí ela falou assim, eu acho que sim. E aí fomos caminhando, e no caminho eu falei assim, aí eu falei para ela isso, eu acho que Deus me trouxe aqui à toa, eu acho que algo grande está para acontecer, eu vou lá e eu quero orar por ele. E aí ela falou assim, então ora mesmo, porque eu já estou descrente. Eu não acredito em mais nada. E eu falei para ela, eu vou orar, porque eu acho que Deus vai fazer algo grande. Porque eu acho que Deus, eu sei que Deus tem poder para curar. E eu acho que não estou aqui à toa. Mas a minha fé não está baseada no resultado. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar por causa disso. E aí eu fui ali, entrei, eu, essa pessoa, tinha mais duas ali, e aí olhei para um, olhei para o outro, fiquei meio assim, eu falei, caramba, cadê agora?
como é que fica a situação, né? Olha o menino naquela situação ali, todo entubado. E aí eu comecei a orar. Eu oro, Senhor, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor pode fazer isso. Deus, tira ele dessa situação. Comecei a orar e orar e orar e orar e orar. Daqui a pouco eu olhei e saiu um, daqui a pouco eu olhei e saiu dois. Aí ficou uma moça comigo ainda. Daqui a pouco ela desistiu, saiu também. Aí eu resolvi sair. Quando eu cheguei na porta, resolvi voltar. Eu orei de novo, eu orei de novo. Cara, mexe alguma coisa. Eu pensei, mexe a mão, mexe qualquer coisa. E nada aconteceu. Que frustrante. Eu falei, Deus. Aí saí. Fui embora. A menina morreu, foi decretada a morte mesmo, ele morreu. E no velório me pediram para fazer uma oração, para dar uma palavra. E eu fui ali, e antes disso, vai falar, tem aqui esse rapaz da presbiteriana, ele também vai estar junto com você aí. E eu falei com ele, faz o seguinte, cara, para a gente não se alongar muito, eu dou uma palavra e você faz a oração. E aí eu pude conversar um pouquinho com ele, ele falou, cara, eu estive lá em Volta Redonda, visitei ele, antes dele ser transferido para o Rio. Ele estava consciente, eu brinquei com ele, mas eu fiz um apelo para ele, eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, como aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, ele disse que sim. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aquilo encheu tanto meu coração. Glória a Deus. Mas encheu tanto meu coração, ele falou assim, não, e a namorada dele está aqui também, ela disse para mim que também teve esse momento com ele, fez a mesma pergunta e ele confessou Jesus como Senhor da sua vida. E esse rapaz disse, eu até brinquei com ele, depois que ele aceitou Jesus, eu falei, também, fica bom logo então agora, porque eu quero assistir o jogo do Fluminense com você. Ele era flamenguista, roxo, doente. Ele falou, não, olha, aí não dá para aceitar não, Fluminense não dá para mim. Eu vou ficar com Jesus, mas com Fluminense não. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu estava tão focado, eu estava acreditando tanto que ia acontecer alguma coisa, que aquele menino ia ser curado, que ele ia levantar dali, que algo grande estava para acontecer. Eu queria tanto que aquilo acontecesse, que eu esqueci que o mais importante não era a cura dele, do corpo, era a cura da alma. Era o que Deus podia fazer com o espírito dele. Embora eu tenha chegado ali, não pude falar, conversar com ele, porque o quadro dele já não deixava isso acontecer. Mas quando eu saí daquele leito, e depois eu pensei, caramba, eu podia ter feito lá dentro uma oração de salvação com ele, declarar sobre a vida dele, eu podia fazer isso. Irmão, sinceramente eu não sei como seria isso. Mas eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que Ele pudesse ouvir, Ele pudesse responder, ainda que sem palavras, sem movimentos, Ele dentro dele ali. Mas eu não fiz isso, eu saí, depois eu fiquei mal com isso. Porque eu estava crendo em algo grande, mas eu me esqueci que existia algo maior. E quando aquele rapaz e a namorada dele me falaram aquilo, meu coração se encheu de alegria. Se encheu de alegria. Porque eu vi que Deus fez o que podia fazer de melhor por alguém. Amém. A salvação chegou para aquele menino e glória a Deus por isso. Quantas vezes a gente age assim na nossa vida? Buscando coisas importantes, coisas justificáveis, coisas que são boas, mas que não se comparam àquilo que Deus tem para nós na eternidade. Eu estive conversando com uma menina e ela veio pedir uma. E aí ela pôde falar para mim, olha, eu vou entrar nessa situação, eu quero viver isso, eu quero estar dentro disso, mas eu já conversei com a outra pessoa e tudo que eu não quero é abrir mão da eternidade. Se em algum momento eu perceber que esse negócio está descambando, eu vou largar tudo, porque a eternidade para mim é o mais importante. Aquilo mexeu comigo, falou, ficou me incomodando assim, né? Eu fiquei pensando, esse deve ser o nosso desejo. Se aquilo que a gente faz, se aquilo que a gente está falando, fazendo, pensando, está nos tirando da eternidade, o que é eterno de nós precisamos abrir mão. Nós precisamos deixar para lá. Precisamos rasgar definitivamente com tudo que nos afasta e possivelmente pode nos impedir
de viver a eternidade com Cristo. Porque quando eu estava pensando que o melhor para aquele menino era a cura física dele, o que Deus tinha, eu não consegui enxergar. Porque na continuação do texto de João 11, ele diz lá: olha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E o versículo seguinte diz: aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém. Mas eu não enxerguei isso. Eu nem vi isso. Porque eu queria tanto o que era daqui, que eu não tinha olhos para ver o que era de lá. É possível isso acontecer, irmãos, com a melhor das intenções, com o que nós temos de melhor. É possível a gente estar priorizando o que não é eterno e deixando o que de fato deveria ser prioridade na nossa vida, para viver coisas aqui na terra. Nós não somos desse lugar. Somos peregrinos nesse lugar. Somos forasteiros nesse lugar. O que Deus tem para nós é muito maior. Aqui talvez a gente viva 100, 120 anos, sei lá quanto tempo a gente vai viver. Mas Deus tem uma eternidade para nós. Ele tem uma eternidade para nós. Às vezes você não tem noção do que é eternidade. Às vezes você fica pensando, cara, o que é eternidade? E uma vez eu escutei uma ilustração muito bacana. Pensa numa pedra de diamante do tamanho disso aqui. Imagina. Agora pega uma pena e começa a passar nessa pedra. Quando ela começar a gastar, está começando a eternidade. Quando você conseguir, com essa pena, gastar toda essa pedra, talvez seja o fim dela. É possível? A eternidade não tem fim. É algo que vai além daquilo que a gente pode compreender. É algo que vai além das nossas expectativas. É algo que vai além do nosso intelecto. Mas o Senhor tem reservado para nós viver o melhor dele e com Ele. Aqui estamos vivendo para Ele. Lá veremos com Ele. Estaremos com Ele, face a face. Deus está nos chamando para viver uma vida maravilhosa com Ele. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses. Colossenses 3. Vou começar a ler aqui a partir do versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas as coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, no qual estão sendo renovados pelo conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Eu queria que você, não precisa responder, se perguntasse: o que é que eu tenho buscado mais?
As coisas da terra ou as coisas eternas? Eu queria que você respondesse para você mesmo. Se você está buscando, se eu estiver buscando o que é da terra, tudo que eu vou ter é o que é da terra. Mas se eu estiver buscando o que é eterno, o Senhor me garante que todas as outras coisas Ele vai acrescentar na minha vida. Todas as coisas. Ele sabe, queridos, que é legal a gente ter uma profissão, Ele sabe que é legal a gente estudar, Ele sabe que é legal a gente ter sucesso na vida, Ele sabe que é legal a gente ter êxito na vida, Ele sabe de todas essas coisas, Ele está interessado nisso. Mas nada disso pode atrapalhar cada um de nós de buscar o que é maior que essas coisas. A gente precisa desejar o Senhor mais do que todas as coisas. É muito divertido estarmos aqui no acampamento, no retiro de carnaval, tudo isso é muito legal, é bacana, é válido. Mas isso só nos dá prazer. E o que o Senhor deseja de nós é um relacionamento de intimidade. Só assim Ele vai poder revelar para nós aquelas coisas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E nunca penetrou em coração nenhum. E Ele quer revelar para mim. Ele quer revelar para você. Ele quer te mostrar para que você foi escolhido. Ele quer te mostrar por que Ele te chamou. Ele quer que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Talvez você diga, não, eu sei que eu sou apóstolo, eu sei que você é profeta, eu sei de tudo bem, bacana. Mas aonde você vai atuar? O que é que você vai fazer? Esse é o meu desejo para esse ano de 2018. Que o Senhor possa me mostrar, é a minha busca para esse ano. Eu estou aqui ajudando o pastor Pedro. Sou um pastor auxiliar. Isso é bom, é bacana. Se eu tiver que viver minha vida inteira aqui, queridos, sem problema nenhum para mim. Eu não tenho pretensão nenhuma de querer estar na frente, querer estar acima. Eu não tenho essa pretensão, não tenho mesmo. O que eu quero fazer é aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém. O que eu quero realizar é aquilo que Deus espera que eu realize. E aí, você pode ser quem você for. Tenha certeza de que você está cumprindo o que Deus te chamou para fazer. Não tenta fazer o que Deus não te chamou para fazer. Porque se você estiver fazendo o que Deus não te chamou para fazer, se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, como uma mera religiosidade, como algo que você está fazendo só porque no automático, sabe? Vou fazer não, porque é isso, né? Afinal de contas, eu sou obreiro, eu tenho que ir para lá para a igreja, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que limpar o banheiro, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho. Deus está com nojo disso. Deus quer que a gente faça isso com o coração cheio de paixão, cheio de amor, intensamente. Esse é o desejo dele para a nossa vida, que a gente faça isso tudo, mas entendendo que tudo isso não vale se não tivermos intimidade com Ele. Tudo isso é nada se não for Ele que estiver falando com a gente que é para a gente fazer isso. Mas quando o pastor fala, tá bom, pastor, eu vou lá, vou fazer. Chega de viver assim, irmãos. O pastor tem falado, cara, está na hora da gente viver apaixonado pelo Senhor. Quando a paixão arder dentro de nós, a obrigação vai sair correndo. E a gente vai fazer todas as coisas que a gente pode fazer na instituição, nesse lugar. Vamos construir um prédio, vamos construir uma nova igreja, vamos fazer tudo isso. Mas isso vai ser nada perto daquilo que Deus está fazendo dentro de nós, através de nós. A gente tem vivido um tempo assim espetacular, de tanta revelação, de tanta busca por Deus. E a gente quer congresso, a gente quer retiro, a gente quer acampamento, a gente quer ir na internet e ouvir os melhores pregadores, aquele cara que tem a melhor palavra, e a gente tem acesso a isso, está tão fácil. Mas será que é isso que Deus tem para a nossa vida? Até quando a gente vai ficar vivendo de revelação dos outros? Até quando a gente vai ficar vivendo de revelação que Deus deu para uma pessoa, para o seu pastor, para a sua mulher, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu patrão? Até quando a gente vai ficar vivendo assim? Porque aquilo que aquele bam da revelação teve de Deus, não é o que Deus tem para a sua vida. Você pode usar isso para chegar em algum lugar, mas Deus tem algo para você, especificamente para você.
Então, o que eu estou dizendo? Você está dizendo, pastor, não é mais para eu ir em congresso, não é mais para eu ir buscar nessas conferências, não é mais para eu buscar na internet, nesses caras que são top da revelação, top na palavra. Não, não é isso que eu estou falando. Faça isso. Mas saiba no fundo do seu coração que aquilo que Deus revelou para ele lá, Ele quer revelar para você. Amém. Amém. Você não precisa sair daqui para que Deus se revele. O seu Deus é onipresente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E aquilo que Ele revelou lá, Ele quer revelar aqui. Na igreja, não, no seu coração. Busque Ele e Ele vai se revelar. Se apresente para Ele e Ele vai, como um pai que brinca de pique-esconde com o filho, deixa o pezinho lá de fora. Fica na cortina e deixa o pé lá de fora. E o filho, estou te vendo. É assim que Deus brinca com a gente. Estou aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Deus vai se apresentar para mim. Deus vai se apresentar para você. A questão é, estamos buscando? Estamos querendo isso? Se não estivermos buscando o Senhor, não o conheceremos. Mas quando buscarmos, a gente vai ver que Deus é tremendo e que Ele se manifesta de uma forma sobrenatural, diferente de como agiu para o irmão lá. Vai agir com você, porque Ele quer tratar você individualmente. Ele quer cuidar de você como um filho único que Ele tem. Quando Deus olha para você, Ele está olhando só para você. Porque Ele consegue olhar só para você, olhar só para mim, olhar só para o Alex, só para a Elisângela, só para a Tayana. Ele consegue fazer isso ao mesmo tempo. Nós não conseguimos. Eu não consigo olhar só para Jerusalém e ver só Jerusalém. Eu vejo mais um monte de gente, mas Deus, Ele consegue. Ele está esperando a gente se apresentar a Ele, buscá-lo de todo o nosso coração. Para que nós fomos chamados? Qual o propósito de termos sido chamados e escolhidos pelo Senhor? Qual o propósito? Lá em 1 Pedro 2,9, Deus revela o seu propósito para nós. Não precisa abrir não. Eu vou ler aqui, anota aí, depois você lê lá. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso é o que nós somos. Comprados pelo Senhor. Agora, eu sou o escolhido de Deus. O bambambam de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Agora, você não é nada. Não, gente. Ele fez isso. Ele nos chamou para isso. Ele nos escolheu para isso. Com uma finalidade. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Foi para isso que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Para anunciar a sua palavra. Para anunciar o Evangelho. Para mostrar o amor. Para apresentar para as pessoas, não o que o meu discurso bonito pode dar, mas o que uma atitude verdadeira pode fazer. Chega da gente ficar só falando que Deus ama, quando a gente não demonstra esse amor. Não adianta eu falar para a pessoa que Deus perdoa e que pode apagar todos os pecados dela, quando a gente fica toda hora lembrando essa pessoa dos seus pecados. Quando a gente não perdoa ninguém à nossa volta, ou uns sim, outros não. Aquele tipo de pecado não dá para perdoar. Alguns sim, outros não. Não dá para a gente viver assim. Como que eu vou falar para uma pessoa que eu sirvo a um Deus misericordioso, se eu não ajo com misericórdia? Como que eu vou falar para alguém que Deus ama, se ela está passando por uma necessidade, e tudo que eu faço, como um bom crente espiritual, é orar por ela? Queridos, se Deus te mostrar alguma coisa, se Deus te mostrar qualquer situação, não é simplesmente para você orar. Se você não tiver condição nenhuma de realizar aquilo que a pessoa tem necessidade, mexa-se, se mobilize para fazer alguma coisa. Talvez você não tenha, mas você conhece pessoas que têm. Talvez você não tenha e não conhece pessoas que tenham para realizar no total, mas você com certeza conhece muitas pessoas que juntas podem fazer algo. Qualquer coisa, se Deus está te mostrando, não é para você chegar para sua amiga e falar: sabe, eu vi? Não é isso.
Deus está te mostrando por um propósito. Ele quer que você haja, Ele quer que você faça. Por mais constrangedor que possa parecer. Eu estava aqui no acampamento, na palavra, e foi muito interessante porque eu pude conversar com... Tinha duas meninas numa situação assim meio desconfortável. E desconfortável para mim, que sou homem, ver aquilo, né? E aí elas estavam sentadas assim, adolescentes, né? Sentadas de qualquer jeito, com um shortinho curto, minha blusinha decotada, e um monte de menino por perto. E aí eu cheguei assim e falei, ô, garotada, dá licença que eu quero conversar com as meninas. E aí bati um papo com elas, maneiro. Aí você deve estar desesperada que sua filha estava aqui, será que tipo de papo que eu bati com a sua filha? Eu bati um papo do tipo que pai bate com o filho. Sabe como? Eu não olhei para aquela situação com um olhar de homem. Eu olhei para aquela situação com um olhar de pai. E no final da conversa eu falei para elas: tudo que eu quero é que se um dia minha filha estiver nessa situação, os seus pais tenham liberdade, e eles têm, mas eles tenham coragem para chegar e falar com elas. Tem situações, queridos, que a gente vai chamar realmente uma mulher e falar assim: olha só, estou vendo aquela situação ali, e tu não tem intimidade, nunca viu a pessoa na sua frente, né? E aí você vai dar um toque para que uma mulher possa falar, ou para um homem falar para o outro. Mas tem situações que não dá para a gente ficar olhando, a gente está vendo que o negócio não está caminhando legal, está vendo que o negócio não está saindo dos trilhos, e a gente ser imparcial, a gente ficar naquela situação. E agora, o que eu falo? Eu não falo nada. Ah, não. E tudo que a gente faz é fazer uma fofoquinha. Ah, você não sabe o que eu vi. Aquelas meninas estavam ali. Não vai dar boa coisa. Talvez não dê boa coisa se você se calar. Mas se você falar, você pode transformar a vida de uma pessoa. Amém. E é isso que o Senhor deseja de nós. Nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para a gente ficar por aí tirando onda, que a gente é crente, que a gente vai para o céu, que a eternidade está garantida para nós. Não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para que a gente possa anunciar, e com essa atitude de falar, de agir, de amar, de perdoar e de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, com essa atitude, estamos garantindo a nossa salvação. Estamos caminhando num processo de aperfeiçoamento para que a gente possa chegar no lugar certo. Mas a gente às vezes perde o caminho, a gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda, mas a gente não pode. Tudo que a gente precisa fazer é caminhar na direção daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus tem um propósito, um plano para a minha vida e para a sua vida. Ele está nos chamando para que a gente possa agir. Agir. Chega de blá blá blá. Chega da gente ficar só falando, discursando e falando coisas lindas da palavra, quando a gente não age nela. Está na hora da gente agir. Está na hora da gente se mover. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Eu não me sinto capaz. Eu não acho que eu posso. Eu não acho que dá para mim esse negócio. Isaías 61. O Espírito soberano, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para ajudar aquele que está necessitando de algo, para levar a mensagem da palavra, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, para que essa pessoa possa enxergar que é a solução para a vida dela, que é a esperança para ela. E ainda que não haja, falar de algo que é muito maior, o ano aceitável do Senhor, falarmos para ela de uma salvação, de um plano muito maior do que viver 100, 120 anos aqui na terra. Existe uma igreja que não se reconhece como igreja, que não sabe que é igreja, esperando que a igreja cheia de conhecimento se manifeste. Não somos só nós. Com certeza, Deus vai falar para você as pessoas que Ele quer que você alcance, através da mensagem em você. Ele deseja isso. Uma vez eu estava trabalhando num lugar aqui em Miguel e o dono do estabelecimento e o gerente estavam conversando comigo não, né? Eles estavam conversando com os outros funcionários lá, porque eu não entrava muito nas conversas deles não.
Nunca dava boa coisa aquelas conversas. Sempre eu me mantinha ali, enquanto eles estavam conversando, eu estava fazendo alguma coisa, trabalhando ali. E ele não dava para, tipo assim, ó, lá vai o cara que não se mistura. Não, eu estava fazendo alguma coisa, estava trabalhando, não dá para ficar conversando. E aí, mas eu sempre não podia falar da palavra para ele. Um dia eles me encurralaram na parede lá e fizeram me alfinetar, achando que iam me entristecer, né? E eles começaram a falar, não, porque... Como é que é as meninas na sua igreja? Não, porque eu conheço umas crentes aí. E aí começou a falar, né? Do que fazia, do que acontecia. Essas são as piores, que eles falavam. Então, aí no final do todo discurso, no final de toda a fofoca que eles fizeram, eles falaram, então, cara, o dia que eu chegar diante de Deus, eu vou falar, Deus, eu agi daquele jeito porque aquelas meninas que diziam que eram do Senhor, agiam assim, para elas não tinha problema, para mim também não tinha. E eu ouvi tudo aquilo, e quando eles terminaram, eu falei para eles, quantas vezes vocês me viram misturado com conversinhas, nessas conversas de vocês? Quantas vezes vocês me viram fazendo as coisas que vocês estão dizendo que essas meninas fazem, ou falam, ou pessoas que você conhece do meio evangélico? Quantas vezes você me viu fazendo isso? Não vimos. Realmente você está fazendo. Você é diferente delas, dessas pessoas que a gente está falando. Eu falei, pois bem, o dia que você chegar diante de Deus e colocar isso aí como argumento, Deus vai olhar para você e vai dizer, tudo bem, elas deram um péssimo testemunho, mas um dia passou alguém por você que deu um bom testemunho. E o que você vai dizer para Deus? A escolha é sua. Você pode fazer a escolha por aquilo que você já sabe que é errado, ou você pode fazer a escolha por aquilo que você sabe que é certo. Nós precisamos cuidar com o testemunho que estamos dando. A gente precisa andar não num nível de perfeição ou de retidão, porque eu posso, não, a gente não pode, a gente não consegue, a gente vai tropeçar, a gente vai errar, a gente vai vacilar, mas isso na nossa vida precisa ser acidente. Não dá para ser rotina, não dá para ser, já estou acostumado a viver assim. Quando chegarmos diante do Senhor, não podemos ter as nossas mãos sujas. Precisamos apresentar para o Senhor as nossas mãos limpas. Deus, eu errava sim, eu errei, eu vacilei, mas o Senhor sabe que eu não me prostituía, toda semana era a mesma coisa. O Senhor sabe que eu não bebia hoje, amanhã ia para a igreja, e na segunda-feira eu estava bebendo de novo. O Senhor sabe que eu não era uma pessoa que vivia fofocando dos outros. Eu já fiz fofoca assim, mas isso não era rotina na minha vida. E Deus que conhece o íntimo de cada um de nós, que vai revelar para nós o que de verdade nós fizemos, o que nós fomos, vai poder olhar para nós e dizer o que é realidade na nossa vida, o que foi realidade na nossa vida. Está na hora da gente se levantar como uma igreja que entende que o Senhor virá nos buscar e que vai cobrar de nós todas as obras que fizemos aqui na terra. Vai cobrar de nós todos os nossos atos. Vai chegar diante de nós e pedir que a gente apresente tudo aquilo que fizemos. Como fomos. Quem fomos. Está na hora da igreja se levantar. E capacitada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, essa igreja vai começar a fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Essa igreja vai começar a andar naquilo que Deus chamou essa igreja para andar. Chega, irmãos, de acharmos e vivermos como se tudo no Evangelho fosse fazer coisas na igreja. A gente vai até passar por aqui, a gente vai até fazer alguma coisa aqui, mas o que o Senhor deseja para essa igreja em 2018, o que Ele deseja para a igreja dele no final dos tempos, é que essa igreja saia e alcance os perdidos. Saia e anuncie aquilo que Ele falou e viveu. E anuncie a morte de Cristo como algo que é salvador. Eu queria que você se colocasse de pé.
tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos chamou e nos capacitou para fazermos o que Ele espera de nós. Realmente, em nós mesmos não há nada. Verdadeiramente, não temos nada para oferecer. Mas o Espírito Santo, que habita no meu e no seu coração, nos capacitará, nos ensinará, nos guiará, nos conduzirá pelos caminhos da verdade. Ele vai nos instruir, Ele vai nos levar a fazer a vontade do Pai. Apenas confie, apenas abra o seu coração, seja um filho obediente, seja um filho obediente, que quer a qualquer custo agradar o seu Pai.